Olá, continuando a nossa parte de interação gênica, um outro exemplo seria a epistasia duplo recessiva. Então, seria o caso de dois genes que dão o mesmo fenótipo, né? Alguns alelos deles dão o mesmo fenótipo, né? Então, a gente tem a classificação como coelho rex, aquele coelho que tem pelo denso, bem aveludado, né? Devido a um gene recessivo. E o coelho chamado Normandy Rex, eles são fenotipicamente idênticos, mas seriam outros genes que causam essa característica, né? Essa diferença na característica. Então, são fenotipicamente idênticos, mas estão em locos separados. Então, você tem, por exemplo, que o Rex seria o gene R1 e o Normandy seria o gene R3. Né? Então, o tipo Rex ele é homozigoto recessivo para o gene R1 e homozigoto dominante para o gene R3. E já o Normandy ele é homozigoto dominante para o R1 e homozigoto recessivo para o R3 na sua forma pura. Né? E a sua progenie R1, Rzinho1, Rzinho3, Rzinho3 são animais que são duplo heterozigotos. Então, no caso, o duplo heterozigoto, ele não tem nenhum genótipo recessivo individualmente aqui, o que significa que ele não vai ter o pelo aveludado, né? Ele vai ter o pelo normal. E aqui a gente tem que esse indivíduo aqui é um indivíduo Normandy, porque ele tem a homozigose aqui recessiva. Este indivíduo, todos esses indivíduos aqui, né, basta ter um Rzão para que haja a não formação do aveludado. Então, se você tem Rzão 1 ou Rzão 3, né, e aqui ambos têm Rzão 1 e Rzão 3, né, aqui, então, se você tem Rzão 1 e Rzão 3, basta 2, né, no caso aí, para que não haja nenhum genótipo homozigoto recessivo, você vai ter os coelhos com pelagem normal. E aqui nós temos um homozigoto recessivo, outro homozigoto recessivo, outro homozigoto recessivo, outro homozigoto recessivo, outro homozigoto recessivo. Todos aqui vão ter a pelagem veludo. Né? Então, você junta esse com este e a gente vai ter um total de 7. Né? Então, vai ser 1, mais 2, mais 1, mais 2, mais 1. Então, 7 16 avos de animais aveludados e 9 16 avos, né, que é 1 mais 2 mais 2 mais 4, de animais de pelo normal. Certo? Então, assim como no caso lá dos cães, né, da raça labrador, a gente tem modificação do 9331. Modificação dessa proporção 9331, que apresenta 4 fenótipos, ela é considerada uma epistasia. Okay? Outro caso de epistasia agora é um tanto quanto o inverso daquele caso dos labradores. Né? Se no caso dos labradores precisava que o indivíduo ele tivesse um fenótipo aqui, né, o loco para deposição de cor, né, ele precisava ser exão para que a cor fosse depositada. Aqui é o inverso. A gente vai precisar que ele seja recessivo para que a cor secundária apareça. Isso porque esse outro gene aqui é um gene que deposita a cor. Ele não é um gene, vamos dizer, padrão. Né? Ele põe o branco ou sobre o preto ou sobre o vermelho, o castanho. Né? Então, a gente tem um cruzamento entre duplo heterozigotos, né? A 9331 de proporção genotípica, mas de proporção fenotípica a gente vai ter que todo animal que tem W dominante, né, que seria um 9 mais 3 aqui, são brancos. E o que tem W recessivo
fica a segregação da primeira lei de Mendel. 3/4 dos que não são brancos são pretos e 1/4 desses que não são brancos são vermelhos, certo? Então, a proporção fica 12:3:1, certo? Então, o 9 se junta com o 3 pela presença do gene que deposita a coloração branca. E temos o caso também da epistasia duplo dominante, que é a cor de face em bovinos. O gene H dominante representa a cara branca na raça Hereford, que é uma raça britânica. E existe um outro gene que também dá essa característica de cara branca, ou seja, o corpo todo do animal é sólido e a cara dele é diferente, a cabeça, né, a coloração da cabeça é diferente, né? Então a gente tem o Hereford e aqui a gente tem o Simmental. O Simmental é uma raça continental, uma raça alemã, certo? E a característica cara branca do Simmental é dada pelo gene dominante S-zão. Então, quando você cruza o Hereford com o Simmental, pega esse cruzado meio-sangue Hereford Simmental e cruza entre eles, né, os machos e as fêmeas, você vai ter que existe um caso em que o animal recessivo, Hzinho, Hzinho, Szinho, Szinho, não vai apresentar o fenótipo da cara branca. E por que na raça Hereford não acontece isso? Porque na raça Hereford, os genes são sempre Hzão, Hzão. E na raça Simmental, os genes são sempre Szão, Szão. Então, o Hereford é Hzão, Hzão, Szinho, Szinho. E o Simmental é sempre Hzinho, Hzinho, Szinho, Szinho. Então, só forma esse bezerrinho aí sem cara branca se ele for recessivo nos dois casos. Então, o 9 se soma com 3, que se soma com 3, dando 15:1. Né? Então, é um caso bem mais raro aí de obtenção de um fenótipo. Né? Então, 15 vezes mais comuns que no cruzamento entre meio-sangue Hereford e Simmental você tenha, para cada que não tem cara branca, existem 15 cara brancas. Então, é bem menos provável que haja esse tipo de fenótipo aqui. Né? Existe um outro um pouquinho mais complicado, que é dominante em um loco, recessivo em outro. Né? Como acontece, né? A gente tinha que, para deposição de cor, o gene era dominante nos cães labrador e era recessivo nos ovinos. Aqui a gente tem que nas galinhas existe um gene que é de dominante, né, e outro que é recessivo. Né? Então, na Leghorn, né, que é uma raça típica de produção de ovos, a genética é Czão, Czão, Izão, Izão. E na raça Wyandotte, né, que é muito usada como raça para a produção de carne, né, ela não tem tanta aptidão de produção de ovos, apesar dela ser pouco usada industrialmente, né, para a formação do frango de corte, mas no passado foi mais utilizada, ela é Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, certo? E quando são cruzadas, existem todas essas combinações aqui. Né? Então, o alelo Czão é necessário para penas coloridas. Mas o alelo Izão é inibidor da coloração e é dominante sobre Czão. Então, na presença de Izão, o C de colorido não se manifesta. Né? Mas existe um problema, ele não é completamente dominante. Logo, a proporção é um pouco estranha, 7:6:3. Né? Então, quem tem Izão, Izão e Czinho, Czinho, coloração branca, porque a gente tem o inibidor, certo? Quem é Czão traço, né? Ou seja, Czão, Czão ou Czão, Czinho, né? Homozigoto dominante ou heterozigoto, e com apenas um inibidor,
ou seja, não tem a inibição completa, então vai ser pintado. Então, pintado significa um branco com pontilhações, com penas localizadas principalmente na região da asa, né, do animal, e no dorso, que são de cor, né, de alguma cor. E com a ausência da inibição, a gente vai ter que o sesão ele se manifesta, né? Então, seria uma proporção de 7:6:3. Agora, a gente tem que levar em conta que nem sempre a gente vai ter 16 descendentes para a gente contar 9 de um tipo, 3 do tipo, 3 do tipo e 1 do último tipo. Ou 9:7, ou 15:1. Né? A gente tem que... Isso é uma questão probabilística. Né? E fica difícil da gente atestar que uma herança é de determinado tipo se a gente não tem um teste estatístico para comprovar. Então, em todo estudo de genética mendeliana e dessa genética básica, né, qualitativa da herança, a gente tem que utilizar o que a gente chama o teste de Chi quadrado. Né? Essa aqui é a letra grega Chi, né, que é bem parecida com a nossa letra latina X, né, tem a mesma origem, e este é o símbolo do teste de Chi quadrado, né? Letra Chi ao quadrado, certo? Então, com proporções fenotípicas devem ser testadas, né? Elas podem desviar do valor teoricamente. Um exemplo, baratas, né, dessa barata francesinha, né, que a gente chama popularmente, elas têm corpo marrom definido por um gene dominante Y, Yzão, Y maiúsculo. Baratas de coloração amarela são homozigotos recessivas, Yzinho, Yzinho. Se nós fizermos um cruzamento, né, claro, em laboratório, de uma barata marrom portadora, ou seja, heterozigota, com uma barata amarela, esperamos que metade da prole seja amarela e metade marrom, ou seja, de 40 nascidos, né, de 40 baratinhas nascidas, esperamos que 20 sejam marrons e 20 sejam amarelas. Ok, e se nascerem 22 marrons e 18 amarelas? Continua sendo meio a meio? Foi por essa dúvida e por outros casos similares que a gente tem que atestar isso estatisticamente usando o teste de quadrado. Né? As proporções observadas, elas se aproximam da esperada. Então, assim, 22 é perto de 20, 18 é perto de 20. Mas até quando você vai ter essa intuição? E se forem 23:17? E se forem 25:15? E se for 30:10? Qual é o ponto em que você pode dizer que efetivamente existe diferença ou não existe diferença em relação à teoria? Né? O outro caso é o seguinte: se jogarmos uma moeda para cima 3 vezes, podemos ter, por exemplo, cara, cara e coroa. Né? Essa proporção observada, né, a gente teve 2 jogadas que deram cara e uma que deu coroa. Então, deu 2/3 de cara, 66,66% de cara e 33,33333 de coroa. Bom, não bate com a teoria. A teoria tinha que dar meio a meio. Mas minha amostragem foi ímpar. Nunca vai dar meio a meio, porque um número ímpar não é divisível por 2 para dar 50-50, certo? Mas se a gente jogar 1000 vezes, a proporção será muito próxima ao esperado. Então, o que a gente pode usar para definir se uma proporção está próxima ou não da esperada? Né? Então, a gente introduz aqui o conceito de teste de Chi quadrado, que ele é aplicável quando os resultados se encaixam em categorias, como cores, sexo, aspectos anatômicos. Né? E ele é de uso bem amplo, bem amplamente utilizado, né, em várias pesquisas no estudo da genética qualitativa. Além disso, é necessário comparar os números observados com os previstos por determinada hipótese. Então, qual é a hipótese que a gente vai comparar? Pode ser, por exemplo, primeira lei de Mendel,
ou segundo a lei de Mendel, ou o princípio de epistasia. A gente vai elaborar uma hipótese baseada no nosso conhecimento técnico da genética. Então, se eu observar na calculadora, por exemplo, essa proporção parece 9:7, ou essa proporção parece 3:1, essa proporção parece 15:1, a gente vai levantar uma hipótese sobre o resultado de um experimento, certo? Se houver pouco ajuste, a hipótese é rejeitada, certo? Então, há um julgamento para decidir se os números estão próximos o suficiente dos esperados. E esse cálculo é feito através da fórmula do Q quadrado, em que Q quadrado é o somatório do observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado. A esse ponto pode parecer um pouco confuso, mas dando um exemplo, pode ficar um pouco mais claro aqui para a gente, certo? Então, a gente tem aqui o exemplo das baratas marrons e amarelas, né? E eu vou colocar isso aqui em um quadro aqui ilustrativo num outro quadro. Só um minuto. Então, aqui a gente tem uma forma de se representar. Vamos traçar um quadro, certo? Para colocar as nossas hipóteses aqui. Então, vamos dizer aqui que a gente tem as baratas marrons e as baratas amarelas, né? Então, a gente põe neste quadro, a primeira coluna desse quadro é o O de observado. Qual foi o observado nosso? 22 baratas marrons para 18 baratas amarelas. E isso nos totaliza, aqui nós temos também uma linha para o total, né? Totaliza 40 animais. E aí a gente vai estabelecer uma segunda coluna. Essa coluna é o do esperado. Então, o esperado é que era uma barata marrom heterozigota, né? Então, Yzão, Yzinho, cruzada com uma barata homozigota recessiva amarela. Então, a nossa expectativa aqui, né? Se a gente fizer naquele quadro de probabilidade ou no quadrado de Punnett, é que seja metade Yzão, Yzinho, que seria uma barata marrom, e metade Yzinho, Yzinho, baratas amarelas, certo? Então, dos 40 indivíduos que a gente vai colocar na hipótese, o esperado é que metade seja marrom e metade seja amarela. Então, nesse caso, a gente tem que metade de 40 é 20 e a outra metade de 40 também é 20, certo? Aí a gente faz uma terceira coluna, que é a coluna do desvio. Então, o que é desvio? É o observado menos o esperado. Então, 22 menos 20 daria 2. 18 menos 20 menos 2. E a soma dos desvios tem que dar sempre 0. Então, é uma forma de você verificar. Se a soma dos desvios não totalizou 0, o nosso cálculo está errado. Beleza? Aqui a gente põe uma terceira coluna, que é o desvio ao quadrado sobre o esperado, certo? Então, quanto que é o desvio? 2. Então, 2 ao quadrado dividido pelo esperado. O nosso esperado é 20, certo? E aqui a gente põe da mesma forma menos 2 ao quadrado, dividido por 20. Então, vamos pegar uma calculadora para fazer essa conta. Aqui a gente faz 2 ao quadrado é 4, dividido por 20 é 1/5, ou 0,2. Então, a gente tem 0,2 aqui e 0,2 aqui. E nessa última linha, a gente vai ter
o somatório de observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado, que é exatamente a nossa fórmula do Q quadrado, certo? Então, somando essa coluna, 0,2 com 0,2, a gente tem 0,4 como resultado do Q quadrado, beleza? Ok, 0,4 é pouco, é muito. O que é 0,4? Então, o 0,4 ele vai ter que ser conferido dentro de uma tabela. O que nós sabemos é que o ajuste perfeito seria se o desvio fosse igual a zero, ou seja, que o observado fosse exatamente igual ao esperado, que a nossa hipótese batesse direitinho sem nenhum erro, né? O desvio também é conhecido como erro. Então, o ideal é zero. Então, quanto mais se distancia de zero, menos exato é o nosso teste. Então, o objetivo do teste de Q quadrado, né, para que ele tenha uma aderência perfeita, seria que fosse zero. O que a gente vai utilizar aqui é um padrão adotado dentro da genética, que é o chamado alfa, ou nível de probabilidade, de 0,05. Então, dentro dessa construção aqui da tabela, a gente sempre vai focar nesse nível, certo? E um outro ponto aqui é o que a gente chama de grau de liberdade, né? Essa tabela está em inglês, né? Degrees of Freedom, mas é a mesma coisa que o GL, grau de liberdade, né? Basicamente, né, sem entrar em detalhamentos estatísticos, grau de liberdade é o número de fenótipos, número de classes. Quantas classes nós temos aqui? Duas, amarelo e marrom, certo? Então, o 2 é igual a n, o número de classes. Grau de liberdade é igual a n menos 1. Então, se a gente tem duas classes, então é 2 menos 1, que é 1. O nosso grau de liberdade é 1. Então, conferindo aqui na tabela, quando o grau de liberdade é 1 e o nível de probabilidade é 5%, o limite de Q quadrado é 3,84. O que significa que, no nosso experimento, o valor de Q quadrado deu 0,40, muito abaixo do 3,84, que é o limite. Então, significa que nós não rejeitamos essa hipótese. Essa é uma hipótese plausível para explicar a determinação genética da cor corporal das baratas, né? Então, se o P for maior que 0,05, então o valor é compatível com a hipótese. Não se rejeita a hipótese de que a cor de baratas é determinada por um gene com essa dominância completa, certo? Então é isso aí, pessoal. Dever de casa aí para vocês brincarem. Isso aqui é interação gênica? É segunda lei de Mendel? Ou é uma epistasia? Certo? Até mais!